paz do Senhor. Boa noite. Aleluia. Glória a Deus. Que culto maravilhoso. Eu observei que desde o primeiro louvor até esse aqui das crianças, foi todo sobre Jesus, né? Que maravilha. Um culto cristocêntrico, né? É muito bom. É maravilhoso. Já vamos direto já na palavra. Uma palavra de fé para os dias de hoje. Aleluias. Vamos ler o livro Marcos, capítulo 5, versículo do 21 ao 43. Quem puder acompanhar. É uma leitura bem conhecida. Tenho certeza que vocês já viram antes. E é uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração para os dias de hoje. Aleluia. Tem como título assim a palavra, a filha de Jairo, né? Ponto. A mulher que tinha um fluxo de sangue. É uma passagem bem conhecida. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E, vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que a sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Eu vou repetir. Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou
e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Essa palavra é maravilhosa e ela fala muito ao meu coração. E para poder entrar na introdução desse texto, essa mensagem ela tem um nome por não temas, crê somente. Esse é o tema da mensagem. Não temas, crê somente. E para que vocês possam entender, eu vou entrar numa introdução aqui referente a Jairo, porque essa história é sobre ele. Hoje eu não vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu tenho muita vontade de falar só dela, mas não posso. Vou falar de Jairo. Então vamos lá. Para vocês poderem entender, Jesus ele estava realizando uma caminhada missionária. E ele foi abordado ali naquele momento por um homem chamado Jairo. Jairo era um dos principais da sinagoga. Uma figura de grande respeito e autoridade entre os judeus. Ele era um líder que tinha total conhecimento da lei e influência local. Ele podia tanto falar sobre as leis de Deus, como ele também podia falar de política. Ele era um homem respeitado e muito importante. E uma coisa interessante que chama bastante atenção, naquela época, já nessa época aqui de Jairo, neste momento, nesse cenário, Jesus, ele era muito maldito. As pessoas falavam muito mal de Jesus, principalmente os judeus. Os judeus diziam até que ele era um curandeiro, uma pessoa que estava fazendo, até, como posso dizer, falando mentiras. Porque ele se dizia, né, que era o Filho de Deus, aquele Messias que todos estavam aguardando. Só que os judeus não aceitaram essa palavra. Então, ficou ali naquele momento proibido que os judeus tivessem algum tipo de relacionamento com Jesus. Na verdade, eles estavam rejeitando Jesus. Só que interessante porque Jairo, ele era um homem importante, ele era da sinagoga. A sinagoga era um lugar específico para poder tratar sobre leis, né? Ele traduzia as leis, ele traduzia os textos. Ali ele falava, como eu já disse, sobre política, sobre religião. E eles eram todos judeus. Para entender, irmãos, judaísmo não é só uma religião, é uma etnia. O povo judeu, ele não é só voltado para a religião. Ele é uma vida, ele é algo assim que engloba tudo. É um povo que se diferencia de todo outro povo. Onde tem judeus, em qualquer lugar do mundo, eles não perdem a tradição, a forma de falar, a forma de se vestir. Eles são muito unidos, eles têm muitas tradições até os dias de hoje. Então, ser judeus não era só se tratar de religião, era se tratar de uma vida. Eles eram um grupo fechado. Não era algo que você se convertia. Vou me converter a judaísmo. Não, nascia judeus. Era um povo já escolhido por Deus. Um povo separado. E a promessa de Jesus, a promessa que foi dada, que iria nascer um Messias, era para os judeus. Mas por que os judeus não aceitaram Jesus logo? Jesus estava ali andando e falando, ensinando, porque ele era também influente, ele era um mestre, ele também dava aula na sinagoga. Só que as pessoas não aceitaram ele por quê? Porque ele não era aquela figura política que eles estavam esperando. Eles queriam uma pessoa que falasse sobre política, que trouxesse a paz, que fosse alguém assim que fosse tomar um reinado. Mas Jesus não era assim. Jesus foi totalmente a contradição. Jesus veio ensinar sobre humildade, veio falar sobre perdão, arrependimento, salvação, morrer, nascer de novo. Então, os judeus não entenderam isso. É chegado o reino de Deus. Você precisa morrer para nascer. Os judeus não queriam aceitar isso. Inclusive, se vocês lerem lá em Lucas 4,16, é um momento em que Jesus estava na sinagoga, fazendo um ensinamento, e ele leu o rolo de Messias, de Isaías, quer dizer. Ele leu Isaías que estava falando sobre o Messias.
E aí, quando ele leu aquele texto que estava falando sobre Messias, que ele ia vir trazer cura, ia curar cativos, libertar, ele disse assim: olha, isso aqui que eu estou lendo é sobre mim. Sou eu, o Messias. Isso que está escrito aqui, que Isaías está falando, está se cumprindo hoje. Ninguém gostou daquilo. Ele foi expulso da sinagoga. Ele foi levado até um alto de um cume para ser lançado. Iam matar ele, porque era blasfêmia que ele estava fazendo. Mas ali, naquele momento, não era chegado a hora de Deus para que Jesus fosse morto. Então, ali não aconteceu isso. E há pessoas que estudaram, né, os estudiosos da Bíblia e da história, há relatos, talvez, que Jairo tenha conhecido Jesus neste momento. Neste momento em que ele disse que ele era o cumprimento ali das profecias, que ele era o Messias. Então Jairo já ficou com aquilo. E se ele for o Messias mesmo? E se ele não for só um agitador? E se ele é o Messias? Irmãos, quando Jairo toma a atitude de ir até Jesus, ele estava correndo um grande risco ali. Um risco gigantesco. Ele podia perder o cargo dele. Ele podia ser ridicularizado. Poderia acontecer mais outras coisas. Mas ele correu esse risco. Ele correu um risco tão grande, acima de tudo. O que foi que motivou Jairo ir até Jesus? E é interessante como essas histórias aqui se cruzam, porque essa mulher do fluxo de sangue, ela sofria há 12 anos. Há 12 anos ela sofria com essa enfermidade. E Jairo tinha em casa uma menina de 12 anos. No momento que Jairo recebeu a notícia que a menina dele tinha nascido e que ele estava feliz e contente celebrando a vida daquela criança, existia em outro lugar uma outra mulher sofrendo e chorando porque sofria de um mal que não tinha cura. E Jairo soube que Jesus estava ali e ele foi até Jesus. Mesmo sabendo que ele corria grandes riscos. E dessa atitude de Jairo, podemos tirar algumas lições. Dessa atitude que Jairo tomou, podemos tirar algumas lições. E a primeira dela é a humildade. Jairo, ele era importante, ele já tinha ali um status, ele era poderoso, mas ele não tinha o que ele queria, que era a cura para sua filha. A filha dele estava muito enferma. Com certeza ele tinha feito o mesmo que a mulher do fluxo de sangue. Com certeza ele já tinha ido em todos os médicos, já tinha gastado dinheiro, já tinha feito de tudo para salvar aquela criança. Mas não conseguiu, não teve sucesso. E aí a última alternativa dele foi recorrer a Jesus. E ele foi com humildade. Jairo correu um grande risco ao cair de joelhos diante de Cristo e se prostrar e pedindo em público ajuda a ele. Ele demonstrou humildade e reconheceu a autoridade de Jesus. Esse ato de desespero poderia levar à censura, até mesmo a perder sua posição de líder. Jairo não parou para pensar nisso. Jairo tinha um problema. E é aquilo que eu sempre digo, quando nós temos um problema, consequentemente nós temos que ter uma ação. Todo problema precisa de uma ação. E ali Jairo tomou uma ação imediata. Eu vou até Jesus. Eu creio que ele vai curar a minha filha. Só que ele era um homem importante. E ele falava sobre a lei. Ele podia chegar até Jesus formalmente. Ele podia mandar até uma carta, ó. Entrega essa carta lá para Jesus Cristo, fala para ele que eu estou aguardando ele aqui na minha casa, porque eu tenho um problema aqui e eu preciso de uma solução. Diz que eu sou o principal lá da sinagoga, ele já sabe quem eu sou, ele já me conhece, ele vai vir. Podia ter sido assim, não podia? Mas ele recorreu à humildade. Ele se ajoelhou. A posição
mais humilde que existe é de joelhos. Quando a gente vai para o nosso secreto e a gente vai orar, cada um faz de um jeito, eu acredito, né? Cada um tem a sua forma de chegar até Deus, de conversar com Deus. E também depende da sua intimidade. Mas a mais irresistível, a mais que quebra o nosso coração é de joelho. Porque é um ato de humildade. É um ato de dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Meus problemas não têm solução, eu não consigo resolver. Tem que ser o Senhor. É só o Senhor que vai me ajudar. E de joelhos, irmãos, de joelhos o homem não cai. Não tem como cair de joelhos. Não tem como você se distrair de joelhos. É de joelho que Deus quer que você peça. E chore e clame por Ele. Irmãos, muitas das vezes nós vivemos algo e falamos outro. É tão difícil confiar em Deus. É tão difícil confiar. Irmãos, é tão difícil confiar em Deus. Quantas vezes nós entregamos nas mãos dele os nossos problemas e não demora nada, a gente vai lá e pega tudo de volta. No intuito de resolver por conta própria. Na intenção de dar um jeitinho. Ainda mais nós brasileiros, a gente tem esse hábito. Eu vou dar um jeitinho porque está demorando tanto. Nossa, está demorando, eu não sei se eu posso esperar por tanto tempo. Eu vou resolver. Eu vou ajudar Deus, porque Deus não está me ouvindo. É muita gente para Ele ajudar, Ele não está ouvindo minha oração. Eu vou resolver por conta própria. E não é isso que Ele quer. Ele quer que a gente confie nele. Confie nele verdadeiramente. Irmão, se o seu problema não tem solução, é porque é para entregar na mão de Deus. É só Ele que tem a solução. Se chegou no seu limite, já era para você estar com a sua boca aberta, louvando e glorificando a Deus. Porque já é na hora certa de Deus começar a agir. E quantas vezes nós não fazemos isso? Eu digo isso por mim mesma. Quantas vezes eu mesma faço isso? Quantas vezes é tão difícil confiar em Deus? É tão difícil. Mas nós temos que sair daqui hoje com essa certeza. Nós temos que confiar em Deus. Ele é o nosso Criador. Ele me fez no ventre da minha mãe. Ele que teceu todas as minhas peles, os meus órgãos. Ele me conhece. Ele escolheu o meu nome. Ele escolheu o seu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele chama as estrelas pelo nome delas. Irmãos, existem mais estrelas do que areia na praia. E Deus conhece todas as estrelas e chama elas pelo nome. Você acha que Ele não vai olhar o seu problema? Você acha que Ele está de olhos vendados para você? Você acha que Ele se esqueceu de você? Não. Muitas das vezes somos nós que esquecemos dEle. Muitas das vezes nós somos aqueles crentes de fachada. Como Jesus disse, sepulcaiados. Por fora é lindo, pintado de branco, mas por dentro tem ossos apodrecidos. Muitas das vezes, irmãos, nós temos muita dificuldade de reconhecer que é o braço forte de Deus que está preparado para nos ajudar. E nós não temos essa autoridade, porque o impossível é Ele que faz. E Jairo entendeu isso. Jairo entendeu que Jesus podia salvar a filha dele. Sabe quando Jesus disse assim, vá em paz, a sua fé te salvou, a sua fé te curou? Sabe quando Jesus diz isso? Não é porque a pessoa estava com a certeza que ela ia ser curada. Porque até os dias de hoje, quantas pessoas frequentam a igreja, conhecem Deus e não tem cura? Clamam por cura e não tem. Por quê? É porque essas pessoas aqui, e até os dias de hoje, elas não estavam crendo na cura em si. Elas estavam crendo que aquele homem era Deus na terra. Eles tinham a convicção que se não fosse aquele homem salvar ou fazer algo por ele, ninguém mais faria. Porque ele era, sim, o Messias prometido. E é o mesmo nos dias de hoje.
Muitas das vezes nós não obtemos a salvação, a cura, a libertação, a prosperidade, aquilo que nós tanto almejamos, porque nós não acreditamos em Jesus. Às vezes nós falamos de um Jesus que a gente não sabe quem é. A gente só repete palavras, a gente só fala aquilo que a gente ouviu a vida toda. Ah, eu creio no Jesus que morreu na cruz. Mas e a intimidade? Você tem intimidade com Jesus lá no seu quarto? Eu já disse isso numa outra ministração. E vou repetir hoje aqui. Quando o cinto aperta, quando a coisa sai do controle, qual é a primeira pessoa que você recorre? Se for um amigo, se for uma mãe, um pai, um pastor, você está errado. Porque a primeira pessoa a você recorrer quando a situação sai de controle é Jesus. A primeira coisa que nós temos que fazer é ajoelhar. Vem um diagnóstico, vem um problema, vem uma conta, vem algo que não tem solução. Eu estou confuso, eu estou perdido, eu não sei o que eu vou fazer, qual a decisão a tomar. Se ajoelhe e ore. É só Ele. Ele é o seu conselheiro. É Jesus. Tem essa intimidade. E Jairo, ele nos ensina isso. Humildade. Também não adianta ir com muito orgulho. E com orgulho como se Jesus fosse um talismã ou se ele fosse obrigado. Jesus não morreu na cruz para me fazer ser rica e ganhar na Mega Sena, na Mega da Virada. Tá chegando a Mega da Virada. Jesus não fez todo aquele sacrifício para me ganhar lá dinheiro e... Não foi. Não foi para isso, foi para algo muito maior. Foi algo muito maior. E, detalhe, a natureza clama todos os dias para que Jesus volte. A natureza está aguardando os santos que somos nós para fazer alguma coisa. E nós não estamos fazendo nada para que Jesus volte. Tem igreja nessa hora que está lotada, gente até na calçada, só para receber uma revelação ou uma promessa de vitória. E muitos quartos estão vazios, onde deveria ser o secreto. Como diz em Mateus 6,6, vá para o teu quarto, feche a sua porta e clame ao seu pai que está em secreto. E ele te responderá. Nós preferimos ouvir promessas, revelações, do que buscar Jesus Cristo no secreto. Por quê? Jesus está tão longe assim. Jesus, ele sabe qual é a distância de Jesus até você? É a distância onde está a sua Bíblia. Essa é a distância. Onde fica a sua Bíblia na sua casa? Essa é a distância de Jesus até você. Porque se você abrir a Bíblia, Deus vai te revelar coisas que você não imagina. Porque essa é a verdadeira revelação, a palavra de Deus. E a segunda lição que ele nos apresenta é a perseverança. Jairo foi perseverante e paciente. Mesmo com a ansiedade e o atraso na jornada, Jairo não desistiu. Ele estava com uma fé inabalável. Ele estava com uma fé inabalável naquele momento. Por quê? Porque chegou a mulher do fluxo de sangue e atrasou ali o processo dele. Ele já tinha conversado com Jesus. Jesus já tinha combinado de ir para a casa dele. Ok, vamos. Chegou uma mulher. Tocou nas vestes dele. E de Jesus saiu virtude. Irmãos, isso não deve ter sido muito rápido, não. Eu acredito. Não foi 15 minutos, eu acho que foi mais. Porque Jesus ainda foi conversar com ela. E ela contou todo o testemunho dela. Ela não deve ter contado isso em 5 minutos, né? Ela deve ter chorado e falado, há muito tempo que eu sofro com essa enfermidade. E eu vim escondida porque eu corria risco de morte, eu não podia sair na rua do jeito que eu tô. E eu tô aqui, Senhor, e o Senhor me viu e eu toquei nas suas vestes. E Jairo ali, esperando. Quietinho. Acho que se fosse eu já ia ficar assim, cutucando Jesus. Jesus, tá passando a hora, vamos lá, minha filha, Jesus, não é? Eu sou assim, eu ficaria, eu confesso. Mas não. Jairo ficou quieto. E irmãos, mais uma vez, essa história que se cruzam. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela era uma mulher separada da sociedade.
Quem já leu aqui, quem já estudou sobre a mulher do fluxo de sangue sabe. Ela era separada da sociedade. Ela não podia andar no meio do povo. Ela tinha que andar pela borda. Ela andava na beira da cidade. E as pessoas que sofriam do mal dela tinham que usar uma roupa diferenciada para todo mundo saber que ela tinha uma enfermidade. E ela não podia tocar em ninguém, porque se ela tocasse em alguém, consequentemente aquela pessoa ia ficar imunda igual a ela. Isso é lei, está em Levíticos. Uma lei até determinada por Deus. E até ali, aquele momento, ele se cumpria essa lei. E aí, aquela mulher rompeu a multidão, tocou ali nas franjas da roupa de Jesus. E Jairo era o principal da sinagoga, ele sabia tudo de lei. Ele sabia que aquela mulher estava no lugar errado, fazendo, vamos dizer assim, a coisa errada. Ele podia falar para ela, assim, ô, minha senhora, sabia que a senhora pode ser apedrejada? Está atrapalhando aqui o meu processo. Eu estou aguardando Jesus para ir na minha casa. Ele podia ter feito isso, gente. Ele podia. Ele tinha autoridade para isso. Talvez ele nem precisava falar. Ele só fazia assim, ó. Os guardas, pega essa senhora aqui, está atrapalhando. Está fazendo multidão aqui, está atrapalhando o processo. E podia. Aí, mais uma vez, ele humilde. Humilde, paciente, com uma fé inabalável. Ele aguardou o momento dele. E aqui Deus prova para nós que o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Parecia que estava tudo errado. Parecia que estava se atrasando. Parecia que não ia dar certo. Parecia que não ia dar tempo. Parecia que estava saindo do controle. E Deus provando aqui, o tempo é meu. Eu sou a última palavra. Naquele momento que estava tendo aquela conversa e ela falando o que tinha acontecido, e Jairo foi naquele momento ali testemunha do que tinha acontecido, porque ela tinha que falar em voz alta o que tinha acontecido, e Jesus falou, olha, você está curada, vai para a tua casa, e Jairo ali sendo testemunha para confirmar que ela foi curada, ela podia ir para a casa dela tranquila, ela não ia ser apedrejada, tranquilo, tudo certo. Naquele momento ali, o que acontece? Chega um pessoal lá, da casa de Jairo, e dá uma notícia, aquela notícia que ninguém quer ouvir. Principalmente num processo, porque ele estava num processo ali. Quantas das vezes a gente está passando por um processo e a gente recebe as piores notícias no processo? Já é difícil passar por um processo. E ainda receber notícia ruim no processo, dá vontade de desistir. Dá vontade de falar assim, chega. Cansei de brincar, de ser crente. Cansei. Eu entrego a minha vida aqui. Não é? E aqui, mais uma vez, Jairo mostrando que a fé dele estava em Jesus. E aí a outra lição que a gente vê é fé em meio ao desespero. Fé em meio ao desespero. Às vezes é muito fácil a gente ter fé e praticar a fé no momento de facilidade, no momento tranquilo. É muito fácil a gente falar de fé quando nós estamos discipulando alguém, quando a gente está conversando, lá no trabalho, tem alguém com a vida toda destruída. Aí ela chega para desabafar com você, você tem um monte de palavras lindas para dar para ela e você está cheio de fé. Mas quando bate o desespero na sua vida, ali, quando Deus quer provar a sua fé, você fala, ixi, e agora? Tem gente que perde a fé nessa hora. E a fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção daquilo que vai chegar, não é? E aí, você tem que praticar a fé. Paulo compara a fé como alguém que treina para uma maratona. Quem treina para maratona é para quê? Para ganhar. Quem treina para uma maratona é para correr, é para se movimentar. Não é para ficar parado. Ninguém vai para uma maratona para ficar parado de braços cruzados. E a fé é exatamente isso. Você tem que praticar ela. Ela é um movimento, ela é um exercício. Tá difícil, tá complicado, tá doendo. E você tem que praticar a sua fé. Tem que crer, olhar para Cristo.
mesmo nos momentos de desespero. Ele manteve a fé mesmo após a notícia que a sua filha havia morrido. E ele nos ensina a não ter medo, mesmo em circunstâncias extremas. Gente, aquela circunstância não poderia ter um cenário pior. Não poderia. A filha doente, vem um outro e fala que ela morreu. E Jesus parado, conversando com uma mulher. Aquela multidão ali, um monte de gente. Eu não consigo ver um cenário pior do que esse. Parece que você não vai ter solução. A impressão que dá é que Jairo ia se despedir de Jesus e ia voltar para casa para fazer um funeral. A impressão que dá é essa, Jesus, não, tudo bem. E ainda falaram assim, por que você está incomodando o mestre? Deixa, sua filha já morreu. Ei, vamos tratar dos negócios, agora a gente tem que velar uma menina agora. E Jairo podia falar assim, Jesus, obrigado, desculpa por tudo que aconteceu, te atrapalhei, criou tumulto, e agora eu vou para casa ver minha filha. Podia ter sido assim. Só que aí entra aquela palavra de Cristo, o próprio Cristo, o próprio Jesus dizendo: não temas, crê somente. Como que você vai crer? Como você vai praticar sua fé no momento de tormenta, no momento de dor, de angústia, de perca, de luto? Parece que tudo está dando errado. Parece que tudo está perdido. E aí vem Jesus e diz: não temas, não tenha medo. Crê. E Jairo, ele teve fé para crer. Ele não queria só cura para a filha dele, ele queria vida. Ele queria vida naquela casa. Aquela casa já estava vivendo um luto já há muito tempo. Desde quando aquela enfermidade pegou aquela criança, eles já estavam vivendo um luto. Aquela casa já estava com aquele clima de morte. E ele queria cura e queria vida. Ele precisava de vida. Irmãos, eu não sei quais são os problemas da sua vida, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Eu não sei o que tem lá na tua casa. A gente vem para o culto para entregar o melhor, mas tem dias que a gente não tem muita coisa para entregar. Tem dia que a gente quer mesmo é receber. A gente quer receber uma cura, uma palavra, um abraço. A gente quer ouvir que vai dar certo, que está tudo bem. Tem momentos de desespero, de dor. Às vezes é um desemprego. Às vezes é um espírito de suicídio, uma enfermidade, um diagnóstico, um nódulo, uma conta inesperada, dívidas, um vício, prostituição, drogas, não sei. Mas seja o que for, quando Jesus entra na casa, tudo isso cai por terra, tudo isso acaba. Porque Jesus é a solução. Mesmo nos dias difíceis, nós estamos prestes a iniciar o ano de 2026. A previsão para o ano de 2026 é um ano difícil. Provavelmente será difícil. É um ano de eleição, é um ano de Copa do Mundo, é um ano de muitas coisas. É a inteligência artificial que está cada vez evoluindo. Então, o ano de 2026 vai ser um ano desafiador. Só que não para nós, que cremos em Cristo. Porque se você ler a Bíblia com uma lupa, você vai enxergar que os filhos de Deus passam pelas tribulações, dando glória a Deus. E com cântico novo na boca, glorificando. Enquanto todos estão chorando, o povo de Deus está sorrindo, cantando e bradando a vitória pelo sangue de Jesus. O que eu estou falando aqui não é promessa de prosperidade, não. O que eu estou dizendo aqui é vida em abundância em Cristo. Ele nos prometeu liberdade, foi cantado hoje aqui, não temos mais medo. Não somos escravos, nós somos livres, o sistema não nos domina. Enquanto todo mundo está indo para o lado, o crente está indo para o outro lado. Nós somos a diferença, nós somos a contradição.
Tá todo mundo fechando as empresas, tem um crente abrindo uma empresa. Vai ouvir um monte de coisa igual o Jairo ouviu aqui, ó. Desiste, morreu. A sua filha morreu, desiste, para de importunar o mestre. Muita gente ouve isso hoje, ó. Você vai abrir uma empresa hoje? Tá maluco? Olha como tá a economia do Brasil. Vamos embora para outro país. Dá vontade de fazer as malas e ir para outro país. Mas e se não é para ir? Por quê? Se nós nascemos no Brasil, é porque existe um propósito aqui, nessa terra. Deus quer nos fazer prósperos. Deus quer nos fazer crentes, fiéis e verdadeiros aqui, nessa terra. Agora nós temos que abrir a boca e profetizar bênção sobre este lugar. Porque o que eu mais vejo é brasileiro que critica a própria pátria e nunca profetiza algo de bom. Tá todo mundo falando mal. Eu quero saber quem é que está orando para que essa situação mude. Vamos profetizar sobre a nossa nação. Mesmo que a situação pareça ser difícil. E também nós aprendemos a importância da presença de Jesus na casa. Quando Jesus entra na casa, havia choro e morte. Ele levou cura, vida e esperança. Ele mudou aquela situação. Quando ele chegou, ele falou: por que estão chorando? A menina está dormindo. Todo mundo deu risada. Todo mundo riu. Não, ela está morta. Deve ter, eu acho que tinha alguém lá muito esperto que falou assim: eu verifiquei, ela está morta. Ó, tem até a hora da morte aqui. E Jesus removeu todo aquele povo lá que estava falando demais, porque é isso que Jesus faz. Quando a gente ora e a gente clama no nosso secreto, a primeira coisa que Jesus vai falar é: se afasta de quem não pode te ajudar. Se afasta de quem está te atrasando. Se afasta, porque você precisa entrar agora numa atmosfera de milagre. Porque Deus quer operar milagre na sua vida e ninguém pode atrapalhar. E Jesus fez isso. Tirou toda aquela multidão, entrou no quarto só ele, o pai, a mãe e os discípulos que ele chamou. E ali, ele fez o improvável. O que ninguém estava esperando. O nome da menina não era Talita. Talita significa menina. E cume significa levanta-se. E ele disse: Talita, cume. Ou seja, ele falou em aramaico, porque essas palavras é em aramaico. Talita, cume. Ou seja, menina, levanta-se. Ele chamou aquela menina para a vida. E ela levantou. E ela andou. E todos se assombraram, todos viram aquele milagre. Era algo impossível de acontecer. E diante dos olhos, aquele milagre aconteceu. Jesus trouxe vida para aquele lugar. E a última lição que nós aprendemos aqui. A última lição, lá no final, no 41, o próprio Jesus diz: para lhe dar de comer. A menina era um milagre ali. Ela era o próprio milagre. Ela ressuscitou. Ela estava viva. Ela estava bem, ela estava andando. E Jesus disse: dá-lhe de comer. Irmãos, não basta só a gente alcançar o milagre e depois achar que o milagre se sustenta por si só. Não. Quando você alcançar o seu milagre, você tem que alimentar ele. E você alimenta ele com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai alimentar o seu milagre. Porque quantas pessoas que recebem um milagre e depois caem, e depois desanima, e depois volta de novo para a mesma circunstância. Quantas pessoas que vivem num ciclo vicioso, toda vez resolve um problema, acontece outro. Resolve daqui, quebra dali, vai, e nunca alcança aquela situação de postura que o próprio Deus ordenou. Por quê? Porque essa pessoa não tem substância. Essa pessoa não está alimentada na palavra de Deus. O nosso alimento é a palavra de Deus. Aquela menina, ela acordou, ela deveria estar fraca. Ela deve ter ficado vários dias sem comer. Ela deveria estar fraca. E o próprio mestre ali deu uma ordem de comer a essa menina. E hoje Jesus está falando a nós, no seu secreto, quando você for fazer as suas petições, se alimente da palavra de Deus. E irmãos,
Tem muita gente que diz assim: eu não peço nada, eu só agradeço. Aí quando vai agradecer, nem sabe o que vai agradecer. Agradece, faz um combo, assim, um pacote. Ó, Senhor, estou agradecendo por tudo. E amém. Mas esquece que Deus é Pai. E Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer diálogo. Deus quer que a gente chore, clame. Se tem algo para pedir, peça. Você tem que pedir para o teu Pai. Ele é Pai. Eu sou mãe. Eu sei a hora que meus filhos têm que comer. Eu sei a hora que eu tenho que dar alimento para eles. Mas mesmo assim, eles pedem comida. Mesmo assim, eles pedem as coisas que eles querem. E tem um momento assim que enche meu coração de alegria. Eu amo quando eu ouço meu filho falando: eu estou com fome. Porque é tão bom, é tão gostoso ouvir um filho falar que está com fome. Porque eu sei que tem mães que sofrem com crianças que não querem comer, né? E lá em casa, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Às vezes, eles querem comer uma coisa diferente, né? Não é comida, é outra coisa. Mas tá valendo, eles estão com fome. É tão gostoso ouvir. Imagina Deus, que é teu Pai, ouvir você falando: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me ajuda, eu sou fraco. E também tem que ser com humildade. Tem que reconhecer que você é um fraco pecador. Senhor, eu sou pecador, eu sou frágil, eu não consigo sem o Senhor, eu sou muito fraco. Toda vez que eu me afasto de Ti, eu faço algo errado, Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, eu não vou conseguir. Irmãos, hoje é o último dia de novembro. Estamos iniciando um novo mês. O último mês de 2025. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de correr para o secreto e se humilhar. Ainda dá tempo de pedir uma novidade de vida. Eu não estou falando aqui que é para você chegar no seu quarto e ficar pedindo bens materiais, carro do ano, um carro que você não tem nem condições de manter. Não estou falando isso. Eu estou falando para você buscar a Deus, aquele milagre profundo que você precisa. Você precisa de uma libertação de vício, libertação da procrastinação. Você quer o quê? O que você quer? Você quer aprender mais de Deus? Você quer ter mais intimidade? Você quer viver uma fé sobrenatural? Você quer buscar algo diferente? Você quer alcançar o céu? Você quer ganhar almas para Jesus? Você quer salvar a sua família? Salvar seus parentes? Salvar seus vizinhos? É isso que você tem que chegar e falar. Porque pela força do seu braço, pela força dos nossos braços, nós não vamos conseguir. Então eu convido vocês hoje sair daqui desse culto com essas lições para a vida. Humildade, fé em meio ao desespero. Certeza que Deus pode mudar situações, mudar quadros, circunstâncias. Eu creio que nessa noite, o Espírito Santo está plantando em cada coração aqui a semente da fé. E eu creio que ela vai germinar e vai dar frutos. A gente conhece a boa árvore pelo fruto. E eu creio que daqui a um ano nós vamos colher frutos. Frutos de avivamento. Fruto de uma boa colheita. De ensino. Eu creio que mesmo que venha a perseguição sobre a igreja, nós não vamos desistir. Eu creio que no nosso coração vai brotar esse amor por Jesus, que nós seremos até capazes de morrer por Ele. Eu creio que a igreja brasileira ainda vai mudar muito. E eu creio que essa igreja ela já tem esse princípio. A nossa fé não está nos carros, nos cavalos. A nossa fé está em Cristo. A nossa fé está em Deus. Dias ruins virão, mas a nossa fé será inabalável em meio ao desespero. Eu creio. Eu convido a igreja a se colocar de pé. O louvor, se puder vir. Vamos neste momento pedir para o nosso Deus, para o nosso Senhor,
que Ele traga sobre nós discernimento, sabedoria. Todas as vezes, irmãos, que vocês forem orar, peça discernimento e sabedoria. É o que nós iremos precisar para passar pelos dias que virão. Sabedoria e discernimento. E que vocês possam ser, assim como Jairo, assim como a mulher do fluxo de sangue, pessoas que não viram a circunstância e nem a dificuldade, só viram a oportunidade. E que Deus possa trazer sobre vocês uma fé criativa. Que vocês possam ter uma fé criativa, que vocês possam ver aquilo que Deus tem planejado para vocês. Que quando vocês estiverem orando, que vocês possam ver na sua vida os sonhos de Deus. Que vocês possam ver como é que Deus quer que vocês sejam. Que vocês possam ver o que Deus tem planejado para você. E que Ele possa cumprir em nós, todos nós aqui, os sonhos dEle, os desejos dEle. Independente da situação, independente da circunstância. Que Ele possa encontrar corações quebrantados, corações dispostos a se render a Ele, a se prostrar diante dEle e se entregar e receber dEle as promessas que só Ele tem. Aleluias. Feche seus olhos. Leve seus pensamentos a Deus. Clame por Ele. Chama Ele para ir na sua casa hoje. Chama Ele para fazer morada na sua vida. Peça para que Ele possa realizar em você os sonhos dEle. Que vocês possam trocar o seu coração pelo coração de Cristo. Que vocês possam trocar a sua mente pela mente de Cristo. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, aleluia, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. oh aleluia, Senhor. As Maravilhoso, Pai. montanhas e Oh vales, Jesus, derrama sua glória neste lugar, ó Pai. desertos e Visita os corações, ó Deus, que nessa noite.